Agora a semente do pecado foi cortada, acabou. Agora entra nele o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito produz qualidades. Só produz coisa boa. Então produz longanimidade, amor, né? Bondade. Então são coisas boas, só produz coisa boa agora. Então o crente deve deixar que esse fruto produza. Então ele vai o quê? Ele vai permitir que o fruto produza essas qualidades na sua vida. Então essas qualidades vão se desenvolvendo, vão crescendo à medida que nós vamos nos entregando mais e mais a Deus, a ação do Espírito Santo que está em nós. Então nós vemos aí que Caim e Abel, todos os dois ofereceram sacrifício a Deus. Agora o problema era o motivo dessa oferenda. Então Caim, o motivo dele era apenas fazer a sua obrigação. Então tinha que prestar um culto a Deus, tinha que oferecer o sacrifício, então ele ofereceu. Por obrigação, por religiosidade apenas. Muita gente vai para o culto hoje assim. Vai só para pedir, para receber, vai só para cumprir tabela. Ah, é domingo, tem que ir para o culto, então eu vou. Então tem muita gente vivendo assim, na religiosidade. Poucas pessoas prestam realmente um culto a Deus. E Abel, ele sentiu o desejo de prestar um culto verdadeiro a Deus, uma verdadeira adoração a Deus. Ele queria oferecer ele mesmo a Deus. A maior adoração que existe é essa. É quando a pessoa chega para Deus e oferece a si mesmo, a sua própria vida a Deus. Como ele não podia se matar e se oferecer a Deus, o que ele fez? Pegou no lugar dele, ele pegou um animal. Então ofereceu ali o sangue de um animal no lugar do seu próprio sangue. Ofereceu a vida de um animal no lugar da sua própria vida. Oferecendo a Deus, então, a legítima adoração. E Deus se agradou disso. Deus se agrada disso. Quando o crente oferece ele mesmo. Então, aí, quando você vai para um culto, você está oferecendo a maior adoração a Deus. Você vai com o sentido de oferecer a si mesmo a Deus. Se entregar a si mesmo. Você vai com o sentido de adorar a Deus. De prestar um culto a Deus. De prestar um serviço a Deus. Então Deus corresponde a esse culto com a sua presença. E quando Deus se torna presente, então acontecem milagres, maravilhas, as pessoas são edificadas, consoladas, são libertas, recebem aí realmente uma certeza do perdão de Deus, do amor de Deus. Então o culto é outro tipo de culto. Então devemos mudar isso, porque Abel ofereceu o legítimo culto. E ele foi abençoado e Deus recebeu esse culto legítimo de Abel. Aí você fala, mas ele morreu. Pois é, então ele foi mais abençoado, porque ele morreu oferecendo o legítimo sacrifício a Deus, o legítimo culto a Deus. Então ele foi justificado diante de Deus. Muito melhor do que Caim, que não morreu, que matou seu irmão e que foi amaldiçoado em toda a sua vida, e toda a sua semente, toda a sua descendência amaldiçoada, a descendência maligna, e que acabou sendo totalmente destruída sobre a face da terra, por causa do juízo de Deus sobre essa semente maligna e sobre essa tendência e obediência ao pecado que essa raiz aí de Caim produziu. Então a violência foi inaugurada aí através de Caim matando seu irmão. Aí nasceu essa terrível violência que atingiu toda a raça humana. Embora Deus tenha aí corrigido, numa primeira instância, vamos dizer assim, com o dilúvio, destruindo sobre a face da terra todos os descendentes aí de Caim, mas a raça humana, mesmo começando de novo através da família de Noé, mesmo assim, eles foram, à medida que o tempo foi passando, foram atendendo esse lado ruim, essa semente perversa que estava dentro dele. E o homem foi se corrompendo, e hoje nós estamos vendo aí a sociedade está totalmente corrompida
e vivendo cada dia pior. A igreja está no meio da sociedade, mas a igreja pouco tem feito para ajudar essa sociedade, para corrigir esses erros, para poder influenciar essas pessoas para o lado bom, para o lado de Deus. Infelizmente, muitos têm se infiltrado no meio da sociedade perversa e, ao invés de melhorar essa sociedade, acabam se corrompendo lá e tornando essa sociedade ainda pior do que estava. Então, se o crente entra lá na política, lá ele tem que ser uma luz que brilha, ele tem que ser ali o sal, ele tem que ser ali um agente transformador desse lugar. Então ali as pessoas devem agora começar a serem mudadas por causa da presença da luz. E não o crente entrar lá e se corromper como os outros, aceitar suborno como os outros e começar a praticar as mesmas coisas que os outros praticam, tendo apenas o nome de crente e não sendo na verdade mais crente. E assim em toda parte, numa empresa, no colégio, o crente está ali para mudar, para transformar aquela sociedade, para mostrar ali Deus àquela sociedade. Então o crente não pode se corromper ali, não pode mostrar ali o pecado, mas mostrar Deus, mostrar ali a luz. Número 2, a multiplicação da violência. Então o ato de Caim revela a natureza da humanidade que agora, arruinada pelo pecado, comete violência sobre violência. Salmos 14, 1 a 3, Romanos 3, de 10 a 18. Sua disposição para o mal é evidenciada em Lameque, que além de matar 2 homens, louva os seus próprios crimes. Gênesis 4, 23. A violência generalizou-se de tal forma que constrangeu a Deus a destruir o mundo antigo pelas águas do dilúvio. Veja Gênesis capítulo 6. Apenas Noé e sua família são poupados. Foi com pesar que o Senhor decretou o fim da primeira civilização humana. Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 7. Então nós vamos ver que a semente maligna do pecado e da violência, ela vai passando de pai para filho. Então a família, ela pode, toda uma família, ser corrompida com essa semente maligna e vai passando de pai para filho, e isso vai piorando cada dia mais. Por isso nós vemos várias famílias com histórico, pessoas que se separaram, ao avô, ao pai, ao neto, e todos se separaram de suas esposas. Que tem caso aí de pedofilia e vai passando de pai para filho. Tem caso aí de prostituição, vai passando de pai para filho. Então, são coisas de família. Por quê? Mal, a semente maligna, a violência, nasce ali e vai se espalhando e vai passando para toda a família. Os seus descendentes vão herdando aquilo ali. Então, nós devemos parar isso. Que jeito que para? Que jeito que cessa essa maldição? Com a entrada de Jesus, com a entrada de Deus neste coração, nessa vida. Então, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele está morrendo para o pecado, está nascendo de novo, agora para Deus. Então, há um cessar dessa maldição, há um cessar dessa violência, e começa-se uma vida nova com Deus. Então, veja bem que Lameque, descendente de Caim, já quando ele mata, ele acha isso bonito, ele se louva a si mesmo por ter matado. Ele louva a sua violência. E ele quer fazer pior do que o seu pai. E ele quer sobrepujar a violência dos seus parentes, dos seus antecessores. Então ele acha que é melhor, superior, assim como um filho. Se o seu pai bebe, ele quer beber mais do que o seu pai ainda. Quer se tornar aí um bêbado para dizer que fez pior ainda que o pai. Então veja bem, o pecado faz com que a pessoa se louve quando peca. Então quando a pessoa passa a noite inteira bebendo, ainda anda dizendo para os outros depois: bebi tanta cerveja essa noite.
E ele acha que está fazendo vantagem. Passei a noite inteira na farra. Então ele acha que é uma vantagem. Então ele prostitui e sai contando depois. Então ele acha que é vantagem, está pecando e ele louva a si mesmo por esse pecado. Só com a conversão a Deus, só com a mudança total de rumo, só com o novo nascimento é que o homem vai ter conhecimento do que é certo e o que deve ser louvado. O que deve ser louvado são coisas corretas, são coisas boas. Então a violência cresceu tanto que Deus se arrependeu de ter feito o homem colocado sobre a face da terra. E Deus resolve então destruir essa criação para começar de novo. Mas veja bem que Deus não poderia colocar de novo um Adão sobre a face da terra. Então ele começa com um descendente de Adão. Noé era descendente de Adão. Sua família era descendente de Adão. Então ele não começa com um novo Adão. Então, veja bem, a semente do pecado estava lá. Por isso que novamente o ser humano vai se corrompendo cada dia mais e chega ao que está hoje. Então Deus teria que fazer um outro Adão, começar tudo de novo. Então o que ele faz? Ele pega Noé, um homem íntegro que desejava servir a Deus, e dele novamente vem uma geração de ser humano. Agora, o outro Adão nasceu na terra, houve a necessidade, e é Jesus Cristo. Ele é o novo Adão, mas não mais ele vai procriar uma raça humana. Agora ele vai transformar o ser humano por dentro. Ele agora vem para levar os pecados da humanidade sobre ele, e todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador nasce de novo. Veja bem. Então agora é um novo nascimento, é uma nova raça humana sobre a terra, daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não mais numa parte apenas física, mas agora uma parte espiritual. Então a mudança do homem, uma nova criatura que Deus coloca na terra, a igreja, ela é formada por pessoas nascidas de novo, da semente de Deus, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Deus está começando uma nova época na terra, a partir do momento que Jesus vem, nasce aqui na terra como homem, morre na cruz em nosso lugar, leva sobre ele os nossos pecados, leva sobre ele nossas enfermidades, tudo de ruim. Então, todos aqueles que o aceitam se tornam novas criaturas. Então, é uma nova raça sobre a face da terra, é uma nova etapa. Agora, a igreja está na terra. Agora, Deus não destrói os outros. Não. Deus quer que todos sejam salvos, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então todos aqueles que aceitam a Jesus se tornam novas criaturas, vão fazer parte agora do povo de Deus na terra. Então veja bem que Deus começa uma nova criação sobre a face da terra. Mas agora é um novo nascimento espiritual que vai mudar o homem por dentro e vai ter uma nova geração na terra, que é a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. É um novo povo. E esse povo está aqui para levar essa mesma salvação, levar esse novo nascimento a todos os outros povos. Ele não destruiu a todos para fazer uma nova raça humana, como fez no tempo de Noé. Mas agora ele muda alguns que espontaneamente, de livre e espontânea vontade, o aceitam o seu plano, para que esses possam levar o seu plano aos outros e os outros possam ser salvos, tenham a oportunidade de salvação. Então veja bem que eles não estão sendo destruídos, mortos, lançados no inferno, sem terem a oportunidade de mudança
como tiveram aqueles lá no tempo de Noé, que morreram pelo juízo de Deus, não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus e serem salvos.